8h03 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Hoje, terça-feira, com um tempo bom em Campos, neste momento aqui no centro da cidade, faz 21 graus, previsão de chegarmos a 31 graus hoje na planície Goitacá. Dia 2 de agosto de 2022, oferecimento do programa é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Na bancada hoje conosco, Aloysio Abreu Barbosa, onde estamos conversando aqui com Luiz Carlos Azedo, jornalista e analista político do Correio Brasiliense e também do jornal Estado de Minas. Aloysio, eu peço a gentileza de você abrir esse bloco aí, nessa virada de chave agora para o cenário nacional, por favor. Azedo, a gente citou aqui as pesquisas todas. A Europa tem muito mais pesquisas para presidente do que tem para governador. E todas elas apontam uma eleição polarizada, como a gente já falou aqui, mas também muito cristalizada. Eu não tenho tanta experiência quanto você, até por questão de idade, mas eu acompanho a eleição desde 89, presidencial. E não me recordo, de fato, não há uma eleição presidencial onde se tivesse aí 60 dias de eleição, com pouca diferença, o que espanta, entre questão de voto espontânea e estimulada. O que demonstra, ao contrário do Rio, muito pouco espaço, uma coisa diferente acontecer do que Lula e Bolsonaro. Você acha que é isso mesmo? Olha, eu acho assim, primeiro, em 2018, o candidato favorito era o Lula. Né? A prisão do Lula abriu espaço para o Bolsonaro. E ele surpreendeu no processo eleitoral. Foi um momento assim foi o ápice da insatisfação popular em relação à política tradicional, aos partidos, aos políticos tradicionais, mesmo políticos com um perfil progressista, com um perfil de honestidade e tal. Teve muita gente que perdeu a eleição. Aqui em Brasília, mesmo Cristóvão Buarque não se elegeu senador. Então, assim, aquilo era um momento que passou. Por que passou? Passou porque houve um processo de acomodação, né? Haja vista a aliança do Bolsonaro com o Centrão, né, que é o eixo da sua candidatura à reeleição. Né? Uma coisa que tem que se levar em conta é o seguinte: todo candidato à reeleição no Brasil, todo presidente candidato à reeleição, se reelegeu. Mesmo a Dilma, depois de 2013, Lula, depois do Mensalão. Então, assim, a lógica nessa eleição seria outra. Seria o Bolsonaro ser o candidato favorito, não o Lula. Agora, o Lula é o candidato favorito, do meu ponto de vista, por 3 razões. Primeiro, porque ele tem um histórico, um legado de serviços prestados à população de baixa renda. Ele deixou o governo com o país crescendo 8,5%, uma taxa de desemprego lá embaixo, regime de pleno emprego. Então, existe essa memória. Nós temos, pela primeira vez, uma eleição com 2 ex-presidentes disputando a presidência da República. Aliás, com um presidente e um ex-presidente disputando a presidência da República. Não houve isso antes. Né? E se nós levarmos em conta que o Lula, em 2018, era o favorito,
a gente vai ver que é uma coisa que explica um pouco o que está acontecendo. Agora, na minha avaliação, não explica tudo. Tá? Por quê? Porque há dois aspectos aí que eu queria assinalar. Um é de que o Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro, ele tem uma componente antropológica. O Bolsonaro capturou a ideia de que a família unicelular patriarcal ela tem que ser preservada a qualquer custo. E é um sentimento muito forte na população de baixa renda, especialmente entre os evangélicos. Por quê? Numa comunidade pobre, numa família de classe média, quando um casal se separa, a família se desestrutura mais psicologicamente do que financeiramente, porque as coisas se arrumam. E psicologicamente as pessoas também conseguem se resolver, vão fazer terapia. Né? Uma família de baixa renda, quando ela se desestrutura, toda a vida da família se desestrutura, inclusive a vida econômica, a sobrevivência das pessoas. Então, esse sentimento é muito forte. E as igrejas evangélicas, elas se consolidaram, cresceram na periferia, focando a atividade delas nisso. E esse sentimento foi capturado pelo Bolsonaro na eleição de 2018. Ele continua muito forte. Isso dá a ele um lastro eleitoral na população que quase que é imune às críticas que ele recebe por causa das coisas que ele fala, né, das alianças esdrúxulas que ele fala, essa coisa toda. Isso é uma coisa meio que imune a isso. E tem um peso grande, né, nessa força dele. E, do outro lado, quer dizer, o Lula tem um partido enraizado nos movimentos sociais. O PT, o Lula teve preso, o PT, em momento algum, abandonou o Lula. Se você for pegar os outros partidos, todos abandonaram os seus quadros. O PT nunca abandonou o Lula. E o PT se voltou, na oposição, se voltou para os movimentos sociais, para as entidades da sociedade civil, passou a atuar de novo nos movimentos sociais. Ele tinha sido cooptado quase completamente pelo governo, né? Os petistas estavam aí nos órgãos de governo, então eles voltaram a atuar intensamente, se articular nos movimentos sociais, fazer alianças. Né? E o Lula virou uma espécie de monopção para a esquerda. Você não tem outro candidato a presidente da República de esquerda, a não ser o Ciro. Ele virou quase uma monopção. Né? Então, essa coisa aí explica um pouco a polarização. Agora, eu volto a falar. O que pode mudar esse cenário? Aí é uma questão importante. É a rejeição, principalmente do Bolsonaro, que é muito alta, e a campanha, a televisão e tal. Aí eu acho que as candidaturas que estão disputando o espaço do que seria uma terceira via, elas têm uma funcionalidade nesse processo eleitoral, que é de fazer com que a distância entre o Bolsonaro e o Lula se mantenha grande. Isso pode ser muito importante na virada do primeiro para o segundo turno, porque isso desfaz a narrativa da fraude eleitoral, de que perdeu a eleição ali no tapetão, que tende a se fortalecer muito se o Lula virar encostado no Bolsonaro ou o Bolsonaro encostado nele. Né? Ao contrário, o Bolsonaro encostado no Lula. Né? Então, é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que isso pode levar uma eleição para o segundo turno,
leva a eleição para o segundo turno, obrigando tanto Lula como o próprio Bolsonaro a fazer política e tentar ampliar as suas alianças em relação ao centro, principalmente esse centro liberal, democrático, e o que vai ser bom para a democracia, né? Porque isso vai isolar um pouco o radicalismo. Agora, eu não sei se é o que vai acontecer. Eu acho que o Lula pode ganhar a eleição no primeiro turno com essa diferença que ele tem em relação ao Bolsonaro, que o Datafolha mostrou, o último Datafolha, e essas forças vão contribuir para que essa diferença se mantenha. Então, elas têm uma funcionalidade política. Do ponto de vista eleitoral, o PT fazer campanha para o voto útil é mais que legítimo, porque é campanha eleitoral, todo mundo corre atrás do voto, né? Cada um quer tomar o voto do outro. Mas, do ponto de vista de uma análise política do que está acontecendo e tal, é bobagem achar que essas candidaturas não têm um papel a cumprir na eleição. Elas estão cumprindo um papel na eleição. Você somar esses votos, você soma ali 8, 9% do Ciro, de 2 a 4% da Simone, de 1 a 3% do Janone, se ele se mantiver a candidatura dele. O outro lá, o Dávila. O Marçal tem um ponto. Então, os que têm um ponto lá, você soma isso aí, você tem aí uma diferença vai dar aí uns 15% do eleitorado, que tende a se deslocar no segundo turno. Então, a maior parte desses eleitores, pelas pesquisas estão mostrando, vão se deslocar para o Lula, né? Elas estão funcionando um pouco como um muro de contenção de quem faz restrições ao Lula para que essas pessoas não se desloquem para o Bolsonaro. Está funcionando. Isso tem uma funcionalidade, assim, analisando friamente, né, esse processo. O que vai determinar se o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno ou não é ele ter mais de 51% dos votos válidos. Não importa se esses votos válidos estão concentrados, os 49% os 49% estão concentrados num candidato ou distribuído por 4, 5 candidatos. Não importa. Para ele ganhar, ele tem que ter 51% mais um dos votos. 51%. E isso é a tarefa do PT, dos aliados do Lula, correr atrás disso no primeiro turno. Agora, se não, numa situação ou noutra, na medida que isso amplia a distância do Lula para o Bolsonaro, a possibilidade de um golpe diminui. Agora, se o Bolsonaro encosta no Lula e perde, ele vai voltar com tudo, com a discussão, com a tese de que foi gafado na eleição. Porque ele, inclusive, acredita que a eleição passada ele não ganhou no primeiro turno porque roubaram ele. Quando você tem uma pessoa que pensa dessa forma, como ele pensa, é muito difícil você achar que ela vai mudar de narrativa, entendeu? Não vai. Vamos ver o 7 de setembro aí, o que vai acontecer. Eu só acho que houve uma mudança de cenário. O Bolsonaro conseguiu a proeza, com aquela reunião lá com os embaixadores, de perder o apoio do Estado brasileiro, empresarial, mundo jurídico. O mundo jurídico todo se coesionou contra ele, à exceção dos aliados que ele tem, né? O Aras põe muita pilha nele contra o Supremo, né? Que quer ser ministro do Supremo. Mas o meio empresarial reagiu, porque esse meio empresarial, principalmente o setor exportador, tem relações comerciais com o mundo. As pessoas sabem que uma situação como essa que nós estamos vivendo atrapalha. Afasta investidores, atrapalha relações comerciais.
O Biden mandou um monte de recado. O último foi esse ministro da Defesa que esteve aqui nessa conferência dos ministros da Defesa das Américas. Não é uma brincadeira aquilo. Não é uma brincadeira. Então, tudo isso eu acho que pesou na balança e isso pode ter reflexos na eleição também, depois que começar o horário eleitoral, porque se ficar evidente pela rejeição do Bolsonaro, que é muito alta, que ele não tem a menor chance de ganhar do Lula, a candidatura dele pode se inviabilizar junto a esses setores, eles buscarem uma alternativa. Essa, por exemplo, é a chance que é nisso que o Ciro aposta, é nisso que a Simone aposta, né? O Bolsonaro se viabilizar como alternativa de poder por reiteradas pesquisas mostrando que ele não tem condição de ganhar do Lula por causa da rejeição dele. E, ao mesmo tempo, mostrando uma alta rejeição do Lula, que pode crescer na campanha, porque eles vão se atacar mutuamente. Aí isso pode mudar o cenário. É a tendência principal? Não. A tendência principal é essa que o Luiz falou. Muito consolidado o voto, a margem muito estreita, uma terceira via, diferença muito pequena entre o resultado das pesquisas espontâneas, as pesquisas induzidas, e eu acho que isso vai se decidir no carrinho do supermercado. Com esse negócio de auxílio emergencial, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, o povo, a pessoa faz o seguinte: como é que está o carrinho do meu supermercado? No governo Lula, ele vinha cheio ou vinha vazio? No governo Bolsonaro, ele vinha cheio ou vinha vazio? Poder de compra da população. Essas medidas que estão sendo tomadas, elas vão ter influência na eleição. Agora, se elas tiverem influência na eleição a ponto de alterar radicalmente o resultado dessas pesquisas, isso vai depender do poder de compra da população. Deixa eu colocar uns dados das pesquisas para apontar algumas coisas. Você falou aí, e é verdade, Lula lidera desde 2018. Eu até pedi sua ajuda, porque você está em Brasília, para pegar uns números mais atualizados. Estava contando muitas versões contrastantes em relação ao orçamento secreto e fiz esse apanhado. Eu voltei até 2018. Né? Eu trabalho em pesquisa com um geógrafo, o Passo, que tem especialização doutoral em estatística no IBGE. E ele me cantou essa pedra. É a coisa que você acaba fazendo pesquisa, vai fazendo, você acaba perdendo o quadro geral. Realmente, Lula lidera desde 2018. Ele não lidera agora. Lula foi preso em abril de 2018, após a condenação de Moro ser ratificada pelo TRF4. Né? E ele foi julgado, foi negado o registro da candidatura dele em 31 de agosto daquele ano, 2018. Vou dar os dados aqui das duas últimas pesquisas antes do TSE negar o registro, em 2018. Feito em 20 e 21 de agosto, quer dizer, pouco antes, uma semana antes de Lula ter negado, pela Datafolha, Lula tinha 39% das intenções de voto na induzida contra 19% de Bolsonaro. Na BTG-FSB, feita em 25 e 26 de agosto de 2018, menos de uma semana após Lula ter o registro negado, mesmo preso, Lula tinha 35% das intenções de voto contra 22% de Bolsonaro. Então você vê que realmente ele liderava com margem até mais folgada do que hoje, né? Em 2018. Isso posto, e de novo, colocando dados das pesquisas aí, eu concordo com você, eu acho que não precisa ser nem grande analista para concordar contigo, porque é uma eleição que vai ser a rejeição, né? A rejeição vai definir. E para dar os números mais atuais, a Datafolha, agora divulgada na sexta-feira, fascicularmente, né, com simpatias, nos dias subsequentes, deu 53% de rejeição a Bolsonaro, contra 36% de Lula. A anterior, a BTG-FSB, agora, de 2022, deu 58% de rejeição a Bolsonaro, contra 42% de Lula. E a XP e PESP
que foi a antepenúltima, deu os mesmos 58% de rejeição do Bolsonaro contra 49% de Lula. O limite prudencial para rejeição, em todos os países que têm 2 turnos, é 35%. Lula está acima disso nas 3. Mas ele não passou de 50%. Bolsonaro passa de 50% em todas. O que torna, aritmeticamente falando, impossível a pessoa se eleger mais um dos votos válidos. Você acha que é uma eleição que vai se define na rejeição e que hoje, segundo todas as pesquisas indicam, o antibolsonarismo ele é mais forte que o antipetismo? Eu acho que a polarização ela neutraliza a rejeição do ponto de vista da possibilidade de um terceiro nome. Por quê? Porque, assim, você tem uma rejeição muito alta do Bolsonaro e aí o sujeito vai votar no Lula porque não quer o Bolsonaro de jeito nenhum e não tem outra opção. Aí você tem uma rejeição muito alta do Lula, o sujeito vai votar no Bolsonaro porque não quer o Lula de jeito nenhum e não tem outra opção. Então, essa lógica, ela está se mantendo e tanto o Lula como o Bolsonaro se apropriaram disso na armação da eleição, no jogo eleitoral. Eles retroalimentam isso, né? Na velha dialética, a gente diria que é a unidade dos contrários, né? Então, eles se retroalimentam em relação a isso. Agora, o que pode acontecer? No horário eleitoral, surgiu uma alternativa a isso. E uma parte desses eleitores que não gostariam de votar no Bolsonaro, mas não tem opção porque eles não querem o Lula de jeito nenhum, e os eleitores que votam no Lula porque não votam no Bolsonaro, não pode haver um deslocamento. Eu acho mais fácil esse deslocamento ocorrer em relação ao Bolsonaro, apesar do peso da máquina do governo federal. Por quê? Porque a base do Bolsonaro, a base eleitoral do Bolsonaro, existe uma assimetria entre o sistema de aliança do Bolsonaro e a sua base eleitoral. A base eleitoral, a base parlamentar do Bolsonaro no Congresso, ela está muito vulnerável eleitoralmente, porque ela está se deslocando para o Lula. Então, esses políticos do Centrão, eles estão num momento muito difícil, porque eles estão tentando resistir à pressão que sofrem do eleitor, que é pró-Lula, nos seus estados, e isso está acontecendo em função das emendas parlamentares. É muita grana que está sendo distribuída, né? Agora, isso tem um limite também, tem um limite. Então, assim, são contradições que estão postas, né? Se você for observar o cenário, o Lula vai ampliando as alianças dele e o Bolsonaro vai se isolando, né? Pode ter alguma repercussão eleitoral. Agora, como eu disse, a tendência é a disputa entre os dois. Isso quer dizer que é uma lei de gravidade que vai ter que ser assim? Não, pode mudar, mas eu, como jornalista que é política e tal, essas coisas assim, eu prefiro deixar acontecer. Eu não gosto de ficar fazendo adivinhação, entendeu? Eu quase que ia colocar uma adivinhação aqui para você, Azedo, porque esse tabuleiro político vai se definindo agora, né? Essa semana termina aí o prazo para as convenções partidárias. A Simone Tebet oficializou ontem, pelo menos anunciou, uma chapa 100% feminina, o que ela disse de chapa pura, né? Vem como vice dela a senadora Mara Gabriele, que é do PSDB. Você tem aí o Bivar, que também abriu mão da candidatura e deve vir para a Câmara. Enfim, esses nomes todos estão aí, mas o que eu queria entender, e aí eu vejo muito claramente,
até conversava com a Luiz outro dia, ele falava, Nogueira, você pode não gostar de Lula, pode achar feio, qualquer coisa, mas o cara tem uma habilidade para negociar fantástica. Ele já conversou com o Janones, é o que você falou aí, se o Janones não mantiver a candidatura, fecha com o Lula. Janones é um nome importante, teve uma luta aí com os caminhoneiros, tem uma força aí junto a esse segmento, enfim. Você acha que o Lula, quem conhece Ciro, a gente conhece há muito tempo também, essa luta dele, ele não desiste enquanto tiver um pouquinho de oxigênio, ele tá brigando, ele tá lutando. Então, talvez a coisa indo para segundo turno, fala-se em rejeição, perfeito. Mas aí é o que você falou, tem o Auxílio Brasil, tem a propaganda eleitoral, que vai ser muito em cima de ataque à Lula, talvez, na minha opinião, mais ataque do que apresentação de projeto ou de programa de governo. Acha possível reverter esses nomes aí todos em prol de um grupo contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro? E principalmente o Ciro Gomes, que é a minha pergunta. Atrair Ciro Gomes com essa habilidade do Lula, você acha possível? Para um segundo turno? Não, olha, as pesquisas, geralmente, que acontecem nas eleições é que o deslocamento do eleitor dos candidatos no segundo turno, ele se dá quase que espontaneamente. Ele se dá por... Os candidatos a presidente têm influência? Tem. Você vê que na eleição de 89, o fato do Brizola ter apoiado Lula no Rio de Janeiro teve um impacto enorme na disputa de segundo turno. O Lula estava quase pegou o caneco, né? Então, isso acontece quando você tem um político com a base fidelizada, né? E o Ciro tem aí um eleitor que é fiel a ele já há várias eleições. Você vê que ele apanha, o PT come o mingau pelas beiradas, leva a rasteira nos estados e tal, que nem está levando aí no Rio, né? Essa que é a verdade, né? Essa aliança aí o PT é pró-Lula, né? Não é pró-Ciro. Ele resiste, ele tem um eleitor resiliente e tal. Né? Agora, a dificuldade do Ciro é política. Por quê? Porque, como ele tem um programa nacional desenvolvimentista, é o único que tem um programa, ele sofre uma rejeição muito grande dos setores liberais, dos setores de centro. E a esquerda está congestionada para ele, porque foi o espaço ocupado pelo Lula. Então, ele fica exprimido ali. Ele não consegue ampliar para o centro, por causa das posições políticas dele, e perdeu a disputa na esquerda, inclusive porque a candidatura do Ciro apostava na não candidatura do Lula. Quando o Lula entrou na disputa, aí mudou o cenário para o Ciro. Então, essa coisa aí. E tem a Simone, que é uma candidata muito leve de carregar, né? Que fala bem, ela é preparada, ela tem traquejo político e tal, mas isso tudo a gente vai ter que esperar chegar o horário eleitoral, acompanhar a primeira semana. Como eu falei, né? O início do horário eleitoral é como um foguete voltando para a atmosfera. Se a pessoa resvalar ali, fica perdida no espaço. Então, vamos ver o que vai acontecer com essas candidaturas nos primeiros 15 dias de campanha eleitoral de rádio e TV. Aí a gente vai ver quem está na disputa realmente e quem já dançou. E a decisão, a definição do povo mesmo, quem vai votar, vai ser lá para os últimos 15 dias de campanha e tal. Nas campanhas eleitorais, os marqueteiros fazem um tracking. Tracking é o seguinte: passa o programa de televisão, eles ligam para as pessoas, perguntando a opinião das pessoas sobre o programa de televisão. Qual foi o melhor programa, qual foi o pior programa, o que gostou, o que não gostou. E pergunta no final, depois do programa, quem votaria, se manteria o voto, se mudaria o voto e tal.
geralmente o resultado final é o saldo do deslocamento de um lado para o outro. Então, quando você fala assim, fulano fez o melhor programa, com base nesse programa, 60% das pessoas disseram que votariam nele. Tá? Esse 60% é um saldo, porque a troca de opinião, mudança de lado das pessoas é muito maior do que 60%, entendeu? É uma coisa muito mais expressiva. Então, é um momento de muita indefinição, de muita gente indecisa. A pessoa entra na campanha eleitoral simpática, alguém e tal, aí com o horário eleitoral começa a mudar de opinião. A gente já viu isso acontecer. Tem que esperar. Você tem elementos, razões objetivas para que a polarização exista. Uma delas é o fato de que os serviços prestados pelo Lula, quando foi presidente da República, e pelo Bolsonaro, no seu primeiro mandato. Esse confronto de realizações entre eles, vamos dizer assim, vai ser medido muito em função da minha avaliação do carrinho do supermercado. É seu microfone, Luiz, por favor. Desculpa. Azedo, você estava cachorro latindo aqui, eu estava com medo de atrapalhar o áudio, aí eu desliguei o microfone. Você falou, eu concordo, jornalista político tem que evitar adivinhação. Mas, assim, as pesquisas, não só as mais atuais, quando o processo eleitoral anterior, ensinam muito, né? Elas são muito didáticas. Até porque, passado algum tempo, você tende a esquecer um pouco da evolução do quadro, do último quadro eleitoral, para ficar com a fotografia do resultado final. Eu te disse, por exemplo, até falei aqui de pedir ajuda até para esses dados do orçamento secreto. Eu fiz uma regressão, uma análise com alguma profundidade de 2018. E te confesso que, mesmo tendo feito aquela eleição, acompanhado todas as pesquisas, eu fiquei espantado ao perceber que essas duas pesquisas de agosto de 2018, Ciro Gomes, que terminou em terceiro e chegou a, de certa maneira, ameaçar Haddad ali na segunda posição, em agosto Ciro estava em quinto lugar. Além de Lula, que depois perdeu, o TSE barrou ele naquele mesmo mês de agosto, e de Bolsonaro, ele estava atrás de Marina e de Alckmin. Ele passando por Marina e Alckmin. Ou seja, não houve alteração entre os dois líderes do primeiro turno. Mas houve uma alteração significativa nesse pelotão intermediário. Você acha que isso pode acontecer de novo? Pode. Acho que pode. Eu acho que essa eleição ela é uma eleição polarizada. Você tem uma tendência principal que está evidente, mas ela tem linhas de força no processo que podem alterar esse resultado. Uma delas é a rejeição muito alta dos dois candidatos, que tende a aumentar mais na medida que eles se atacarem reciprocamente. E já começou, né? Eu tenho uma tese, às vezes eu acho meio doida, mas deixa eu botá-la com você. Você acha que Lula está nas três últimas pesquisas, como eu disse aqui, na XP e na BTG, ele está ali com 42, 43% de rejeição, já está acima do limite presidencial, que é 35%. Na Datafolha deu um pouco menos, 36%. Bolsonaro está acima de 50% em todas. Você acha que talvez a única chance do Bolsonaro fosse, no lugar de buscar intenção de voto, fosse bater muito no escândalo de corrupção do PT, Mensalão, Petrolão, para tentar aumentar a rejeição de Lula, igualar a rejeição de Lula dele? Eu acho que essa eleição vai ser decidida pela rejeição, se mantiver esse quadro. Quem tiver mais rejeição vai perder. É isso que eu estou falando, né? Se mantiver esse quadro.
Porque pode acontecer que a rejeição muito alta leve ao surgimento de uma alternativa. E deixa... Principalmente no espaço de quem perdeu a expectativa de poder. Por exemplo, se o Bolsonaro continuar, todas as pesquisas mostrando que ele vai perder, ele corre o risco de surgir uma alternativa nesse campo da rejeição ao Lula, que tenha mais possibilidade de derrotar o Lula que ele, por ter uma rejeição menor. Isso pode acontecer. Mas é contar que a opção seja racional, né? Não parece ser esse o caso nem com Bolsonaro, nem com Lula, né? Mas eu acho que a eleição, o eleitor é racional também. Ele não é só emoção. Ele é racional. A Margaret Thatcher falava o seguinte, que o povo erra, a vantagem da democracia é que o povo erra na escolha, mas tem a oportunidade de corrigir. Então, você tem uma eleição em que as pessoas vão buscar uma candidatura a partir da experiência vivida que elas têm e sinalize para elas uma vida melhor. Indiscutivelmente, para a população de baixa renda, o Lula tem uma memória, existe uma memória afetiva em relação ao Lula muito forte, porque ele melhorou a vida dessas pessoas. O governo dele melhorou a vida dessas pessoas. Ele tem essa memória, a força dele, nesse aspecto, é muito grande. E ele tem um partido resiliente, sabe fazer campanha, sabe fazer mobilização, que vai para a rua. Além disso, é uma opção para a esquerda. O único candidato à esquerda em relação a ele é o Ciro. Eu concordo com você assim, que o eleitor, sobretudo C-DE, classe C-DE, eleitor mais pragmático de todos e vota realmente o carrinho de compra, né? Às vezes a gente fica discutindo, quem entende um pouco de política ou se arvora a entender, esse conceito de real política de Bismarck, né? Eu falo, é o carrinho de compra. Isso é real política. O que eu comprava, o que eu compro agora. E é o raciocínio do eleitor mais pobre, que é a maioria no Brasil, esmagador, e é onde o Lula tem sua maior vantagem. Sem adivinhação, como você ressalvou, deixa eu colocar aqui 3 datas, para tentar projetar um pouco o quadro até outubro. Acho que tem 3 datas que são fundamentais de agora até 2 de outubro. Primeiro, é o próximo dia 9, porque é quando entra a primeira parcela do Auxílio Brasil. Desses 41,2 bilhões que tem potencial, sim, para alterar os números. Sobretudo nas classes baixas, né? C-DE. Então, dia 9, primeira parcela. Dia 11, aí é mais, né, nesse formador de opinião que você falou, liberal, e realmente, a partir daquela reunião de Bolsonaro com os embaixadores, reagiu muito fortemente, né? E é o dia 11, quando a Fiesp, quem diria Fiesp, vai lançar o seu próprio manifesto em defesa da democracia e em apoio ao feito pelos juristas da USP. Né? E o dia 7 de setembro, que todo mundo espera o que pode acontecer. Ninguém sabe, na verdade. Acho que nem Bolsonaro sabe. Você vê essas 3 datas como datas assim, muito importantes para definir o que vai acontecer no dia 2 de outubro? Ou não? Não, eu acho que são marcos, né? O negócio do manifesto, o manifesto vai ser lançado dia 11, mas a repercussão dele já está ocorrendo, né? Então, a única mudança que houve aí é que agora parece que vai ser assinado só por entidades e não por pessoas físicas. A discussão lá entre eles é essa, se entra pessoa física, se não entra pessoa física, porque o outro foi um manifesto de pessoas físicas. Mas isso já está precificado, isso aí já está claro que houve um descolamento desses segmentos do Bolsonaro. Ele perdeu esses segmentos por causa dos ataques ao processo eleitoral, etc. Né? Acho que isso está bem precificado.
A outra coisa é com relação ao 11 de setembro, né? A mobilização que está sendo feita pela extrema-direita... Ao 7 de setembro, perdão. 7 de setembro, A mobilização que está sendo feita pela extrema-direita, ela tem um caráter golpista. E o Bolsonaro anunciou agora que o 7 de setembro em Brasília vai ser junto com o desfile das Forças Armadas. Uma coisa assim, sabe? Uma coisa impressionante. O que pode acontecer? Se ele forçar a barra nisso aí, o voto útil vai vir com toda a força, na minha avaliação, para tirar ele. E esse voto vai favorecer quem estiver na frente. No Rio, ele anunciou que o Exército vai desfilar também em Copacabana. Pois é, Copacabana. Acho que deu uma... sim, desculpa. É uma coisa assim, ele está usando a autoridade dele, de comandante-chefe das Forças Armadas, para constranger os generais, né, os militares e tal. E aí, isso é uma coisa que as pessoas ficam, às vezes as pessoas não levam em conta. O militar, ele é disciplinado. Ele é disciplinado. A disciplina dele é uma disciplina associada à ideia de defesa da pátria, de honra, de lealdade, etc. E a hierarquia. Quem está no vértice da hierarquia militar é o Bolsonaro. Ele é um militar. Né? E, às vezes, ele fala essa coisa, funciona meio que como um apronto. O que é um apronto? Um apronto é o sujeito faz uma simulação de combate em que ele testa as cadeias de comando, a eficiência da tropa, a capacidade de mobilização, ele testa tudo. Né? E isso é feito repentinamente. Então, quando ele fala um negócio desse, ele pode tanto estar querendo realmente fazer o tal desfile, como ele pode estar querendo testar a cadeia de comando, para ver quem são os generais que vão se opor a ele nisso, entendeu? Então, é difícil saber o que passa pela cabeça dele. Agora, é uma coisa absurda, né? Ele transformar as Forças Armadas em instrumento de campanha eleitoral. O que a oposição tem que fazer? Recorrer ao tribunal e tomar a decisão. Proibido. E aí o Exército vai ter que escolher entre uma ordem ilegal ou cumprir a Constituição. Deixa eu pegar esse gancho da memória afetiva que você citou sobre Lula, e é natural que se tenha, haja visto o que ele fez, principalmente no primeiro governo, né? Tem também uma outra questão. Analisando aqui, você deu muito valor, e eu acho isso fantástico, não só porque sou do meio, mas acredito na força do rádio, da televisão, do jornal, da imprensa, né? Oficializada realmente. E você citou várias vezes que após o início da campanha eleitoral, no horário eleitoral gratuito, a coisa tende a mudar muito. Mas eu vou dar uma traída aqui do meu... Entende? Eu disse que pode mudar. Pode, Isso, exato. Então, mas meio que traindo aqui a minha carreira, a internet hoje, ela domina muita coisa, inclusive a gente sabe muito bem da força e até da suspeita desses algoritmos na participação aí das eleições pelo mundo afora. Mas falando em duas cenas aqui, e aí vem essa questão da memória afetiva. Uma foi quando a gasolina ficou menos cara. Eu costumo dizer que ela ficou menos cara. A Luísa até abriu o programa hoje, citando exatamente o que de fato está acontecendo. A gasolina voltou a baixar um pouco, mas é meio que mequetrefe esse preço baixo aí, que não é, na verdade, um preço baixo. Ela está menos cara, realmente, eu concordo com ele. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver e se lembram de um camarada extremista lá, bolsonarista, apaixonado, daqueles fanáticos, dando um banho no carro com a mangueira de gasolina, né? Um negócio, inclusive, perigoso e colocando em risco a vida dele e de todos que estavam ali no posto. Dessa vez agora, esse último reajuste, esse último
essa última baixa do preço caiu para R$ 5,99, R$ 6. Tem um lulista também fanático, apaixonado, dizendo que Lula não é nem presidente e a gasolina já começou a baixar. Você acha que isso vai se aplicar também a esse Auxílio Brasil? E isso pode ser meio que um tiro pela culatra para o Bolsonaro? Ele vai saber trabalhar politicamente, vai saber trabalhar essa questão da memória afetiva em favor dele a respeito do Auxílio Brasil? Bom, isso aí são apostas, né? Primeiro vamos para a teoria, né? O Maquiavel, eu até fiz uma coluna, antes de entrar em férias, eu fiz uma coluna falando sobre isso, né? O Maquiavel fala que quando você tem um príncipe que pratica o mal de forma recorrente e que com isso ele granjeia o ódio, né, das pessoas, dos adversários e tal, mesmo que ele queira praticar o bem para se manter no poder, isso não tem eficácia. Que isso é atribuído à situação de enfraquecimento dele, é visto como um sinal de fraqueza, né? Por isso é que ele fala que o bem tem que ser praticado de forma homeopática, né? E o mal de uma só vez. Todo mundo conhece, né? A frase famosa do Maquiavel, de que o mal tem que ser praticado de uma só vez. Quer dizer, quando o cara assume o poder, ele bota para quebrar, resolve tudo logo, que depois fica difícil. E o bem ele tem que fazer aos poucos, né? O Bolsonaro está fazendo isso ao contrário. Bom, mas essa coisa do Maquiavel tem mais de 500 anos, então é uma coisa que é uma referência a um clássico da teoria política e tal, que é clássico, porque seus fundamentos eles mantiveram a validade ao longo do tempo, mas isso não é uma lei da gravidade que tem que ser assim, né? A aposta do governo, do Centrão, do Bolsonaro, é que é o impacto dessas medidas, ou seja, da manipulação da economia, dos preços, para resolver o problema eleitoral dele, né? Isso é o sentido da coisa. O PT está reagindo a isso. Eles votaram a favor da PEC das eleições, né? A oposição toda votou a favor, só o Novo que não votou. E eles estão correndo o risco de terem dado um tiro no pé. Mas eles estão construindo a narrativa para atribuir essas medidas ao enfraquecimento do Bolsonaro e a expectativa de poder que o Lula vem gerando. Então, a lógica é mais ou menos essa, né? Mas aí, para exemplificar, eu vou citar um caso no antigo estado do Rio. Teve uma eleição no antigo estado do Rio que o Roberto Silveira se elegeu governador, né? Morreu num desastre de helicóptero, e o candidato adversário dele era o Alberto Torres, que foi dono do jornal Fluminense. Dr. Alberto Torres. E na campanha eleitoral, o Dr. Alberto Torres foi num clube de futebol lá de Niterói, famoso, e entregou lá camiseta, chuteira, bateria, tambor para os caras fazerem a charanga da torcida, etc. E tal. A solenidade e tal. E aí entregou, teve discurso, parabéns, aquela coisa, todo mundo foi embora. Quando ele entrou no carro, ele ouviu a batucada. Roberto Silveira deu camisa e deu chuteira. Roberto Silveira deu camisa e deu chuteira. Então, a política tem dessas coisas, entendeu? A vassourinha de Jânio com a espada de Lote, né? Deu vassourinha de Jânio. Bom, 8h52, estamos passando por 2 horas quase, né? Quase 2 horas. E fica a sensação que a gente poderia conversar muito mais com você. Você tem... mas aqui a minha garganta não vai aguentar. Tem muito... tabelas. Tem muito para contribuir, muito conteúdo.
Bom, Aloysio, se você não tiver nenhuma colocação a mais aí com o Azedo, a gente fica sempre com aquela sensação, né, de que faltou perguntar alguma coisa, faltou ouvir alguma coisa. Na verdade, essa conversa não tem fim, né? Não. É só no dia da eleição, né? Bom, eu vou te agradecer. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa, a gente fica sabendo de alguma coisa aí que já renderia mais meia hora de conversa. Essa a conversa vida do jornalista é essa. É isso, Essa conversa é igual aquela... chega a mulher de jazzista, liga para ele 11 horas. Ó, tô aqui na última música. O cara chega às 6 horas da manhã em casa. Tava nas coisas, mas improviso, a gente fica improvisando. De 11 às 5 da manhã. De 11 às 5. Mais ou menos isso. E o bom é que aí você tem essa imparcialidade dessas análises assim, mais que criteriosas e técnicas do que qualquer coisa parecida com simpatia a um ou a outro candidato. E é bom jogar essa coisa nesse momento de que a gente vive essa coisa tão radical, esse fanatismo, que não é bom, não é saudável em nenhum setor, nem no esporte, né? Quanto mais na política, né? Então, meu caro Luiz Carlos Azedo, eu quero te agradecer muito aqui em nome do Grupo Folha, da Folha FM, dizer que é sempre um prazer, a gente está te acompanhando sempre lá eu particularmente te acompanho muito no Twitter ou aqui no próprio grupo de WhatsApp, você também manda a sua coluna sensacional aí nas entrelinhas, né? Então eu fico sempre feliz e honrado aqui com a sua participação. Te desejo muita saúde. Foi bom porque a Luísio revelou aqui em off, eu agora vou colocar em público, que você é faixa preta em judô e está cuidando da saúde, sobretudo, né? E claro, evidente, da cabeça também. Muito obrigado, amigo. Um abração. Foi ótimo conversar com vocês. Até a próxima. Acho que da próxima você já pode pedir música, né, Luiz? Eu acho que essa foi podia pedir música nessa, essa é a terceira. Já pode pedir, pode pedir música. Qual música você pede? Pode pedir. Pode pensando aí enquanto a Luísio também encerra com você. Aloysio, por favor. Agradecer o Azedo. Eu conheci o Azedo por intermédio do Hamilton Garcia, cientista político aqui de Campos, professor da UENF. Passei a ser leitor assíduo do Azedo, um articulista. Azedo tem uma coisa que é legal, tem um repertório cultural muito vasto, mas é capaz de fazer pontes, como falou aqui de Maquiavel e outras coisas, entre essa cultura geral vasta e sendo leve, para fazer pontes com a realidade presente. Tem muita informação de cocheira também tendo em Brasília, então é sempre um papo muito recheado de informação, né? E como você falou, Nogueira, é um papo muito, uma análise muito isenta, né? Você sente realmente que é a análise pragmática do que está acontecendo. Eu acho que serve para tornar esse quadro, às vezes turvo aí pela paixão de outubro, mais claro, né? Eu acho que tem essa grande virtude, agradeço a ele. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Se eu pedir música, vocês vão tocar? Então bota aí o argumento do Paulinho da Viola, para a gente terminar. Se não tiver aqui nos arquivos, aqui eu canto. Vamos perder a audiência todinha, mas eu canto. Só um minuto se eu pesquiso aqui e acho no arquivo aqui, mas de qualquer... qual o argumento? Paulinho da Viola, tem muita coisa aqui. Isso não vai ter argumento, gente? Claro que vai ter. Claro que tem. Caso encerrado, lamento, amor é assim. Ô, Jesus Cristo. Se você digitar argumento, você acha mais fácil. Carlos Alberto, você sabe cantar? Temos que atender o... Deixa eu só conta. Argumento. Deixa eu pesquisar aqui por argumento também, para ver se a gente acha. Você torce para que time, Azedo? Eu sou Flamengo.
que eu fui perguntar isso? Desculpe, mas... Tinha nada que perguntar isso, né? Mas já está aqui no ponto de bala, que eu vou colocar aqui internamente, só para vocês ouvirem aí, porque ao vivo vocês não vão ouvir. Então, só para você ter uma ideia, já está aqui. E é do... É isso? Daqui a pouco a gente toca lá ao vivo aí, assim que... Deixa eu baixar aqui, perdão. Já está programado aqui para fechar o programa, Azedo. Essa música não, aquela que fala do velho marinheiro dentro do barco devagar. Ué, Toquinho e Paulinho da Viola, Argumento. Bom, de qualquer maneira a gente vai tocar o argumento aqui para você. Então, tchau para vocês. Amigos, saúde, paz, se cuide. Obrigado aí por mais esse programa e, como o Luiz disse, reforçamos aqui, obrigado por nos ajudar a fazer o nosso papel, que é levar clareza aí nesse túnel escuro que estamos atravessando, e essa clareza não é a luz do farol do trem. É a luz da esperança. Obrigado então, Luiz. Grande abraço. Saúde e paz. O meu caro Aloysio Abreu Barbosa, são 8h59. Tem muita coisa para a gente comentar desse tabuleiro político que deu parece que caiu da mesa e voltou arrumado agora depois desse final de semana. Essa mudança do partido do Garotinho apoiando Cláudio Castro e o Garotinho assumindo esse apoio também, declarando que, de acordo com o partido, apoia Cláudio Castro. Enfim, está no palanque de Cláudio Castro. Envolve também aqui a Câmara de Campos, envolve o cenário local. Enfim, tem vários pontos para analisar sobre isso. Eu quero até não vou colocar um ponto, te pedir para que você tente fazer uma análise sobre esse cenário também, essa peça que mudou no tabuleiro e que mexeu tanto na política local e, claro, na estadual. Por favor. Nogueira, eu acho que o final de semana ele foi muito favorável ao Cláudio Castro. Eu já disse isso aqui naquele programa que eu fiz com você, Arnaldo, no sexta-feira retrasada. Eu já falei aqui, arrisquei com base nas pesquisas, então nós tínhamos duas, né? General Paes e PEC, falando de pesquisa do mês de julho, por óbvio. Pesquisa, como o Azedo bem pontuou aqui, é um retrato presente, então tem que ser uma pesquisa ou presente ou tempo recente, não adianta pesquisa lá para trás. A pesquisa muito anterior serve para você ver a sucessão das mesmas pesquisas pelo mesmo instituto, para você ver a evolução, aí você vê a curva, se está subindo, se está descendo, se está estável. Intenção de voto, rejeição, né? Em que faixa está crescendo, em que faixa está caindo, por gênero, idade, faixa salarial, escolaridade. No caso de uma eleição nacional, regiões do país. Por exemplo, Bolsonaro é mais forte no centro-oeste e no sul. Lula reina no nordeste. Está com vantagem... Está com vantagem no norte. Algumas pesquisas dão Bolsonaro, mas dão Lula. Mas está ali na tábua da beirada. E mais Lula está ganhando no sudeste, né? Que é a região mais populosa, né? Mas estou falando isso, estou acabando devagando, estou falando da nacional. A pergunta é sobre estadual. Não, mas é isso aí mesmo. É interessante também a gente ouvir essa questão nacional também. Não, é para dizer que, assim, as pesquisas, antes de sair essa última, que foi o IDEB Big Data estadual, baseado nas pesquisas estaduais de julho, a General Paes, que é hoje o instituto particularmente que eu mais levo em consideração. Acho que faz a melhor média entre todos os institutos, né? E tem uma metodologia muito parecida com a Datafolha, que é presencial, onde aponta, tem menos margem de erro, né?
E a IPEC também, que é o antigo Ibope, eu acho a eleição, já achava isso há 2 semanas, muito madura para Castro, né? Embora, bem como eu disse aqui com a Azevedo, bem menos cristalizado que a eleição presidente, né? Mas por quê? Porque sendo o Freixo o principal opositor dele, eu falo isso, e é bom a gente frisar aqui, que eu não estou comparando as pessoas, não estou comparando politicamente, estou comparando eleitoralmente, tá? Eleitoralmente. Freixo é o Bolsonaro de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Bolsonaro e Freixo têm um piso alto, um piso de voto alto, intenção de voto alta, mas tem um teto baixo, que é a rejeição. É o que os analistas chamam de boca de jacaré, porque o piso puxa para cima, e a rejeição puxa para baixo. E aí acaba esmagando o candidato no segundo turno, como se deu, por exemplo, com o próprio Freixo contra Crivella, né? A rejeição a Crivella passou a ser alta depois da péssima gestão dele no Rio de Janeiro, mas não era naquele momento tão alto assim. E Castro, a parceria com os municípios, sobretudo capitalizada pelos 22 bilhões da SEDAI, é muito capilarizado no estado todo, né? Em todos os municípios. E isso faz muita diferença. Mas agora, assim, factualmente, que é a sua pergunta, então, eu já achava o quadro favorável a Castro. Não é simpatia a Castro, relação de voto, pelo amor de Deus. Isso é a minha análise enquanto um cara que acompanha isso há algum tempo. Né? Eleição, não é simpatia, não tem nada a ver com simpatia. E acho que o final de semana foi muito positivo ele por 2 fatores. A gente também narrou aqui com a Azevedo. A gente falou aqui com a Azevedo. O primeiro é o que você se referiu aí, o apoio de Garotinho a Castro. Apesar daquela foto absolutamente constrangida, né? Dos dois. É uma foto para te lembrar depois, né? É uma foto para ficar guardada. Mas Garotinho, por quê? Porque não é nem como a gente falou aqui, transfere voto, Garotinho já indo 9 pontos, transfere para Castro. Transferência é um negócio, não é um negócio imediato, não é um negócio natural. Mas atrapalhar não vai, quer dizer, vai levar um voto. Quanto? Não dá para dizer isso tudo, né? Tem que lembrar, por exemplo, na eleição presidente de 2014, no segundo turno entre Alckmin e Dilma, primeira eleição, 2014 não, perdão, 2010, primeira eleição, 2010, desculpa, 2014 foi a eleição dela. Em 2010, quando Dilma disputa o segundo turno com Alckmin, depois que Alckmin levou apoio de Garotinho, Alckmin conseguiu a proeza, hoje vice de Lula, né, de ter menos votos no segundo turno que teve no primeiro. Então, ou seja, às vezes tira foto, e com Garotinho de fato tirou em 2010, na eleição presidencial de Alckmin. Mas sobretudo, e o Azevedo citou aqui Maquiavel, e eu vou citar Maquiavel também, que é eu acho que o fundador aí da ciência política, né? Ele tira a política do direito divino. Não, o cara é rei porque Deus quis que ele nascesse filho do rei para ele ser rei também. Ele tira disso, bota no plano dos homens, né? Não, o líder, ele está lá porque ele tem apoio, porque se mover dessa maneira, né, nas suas ações de governo, né? Maquiavel dizia, a pessoa teme você não é pelo mal que você faz, é pelo mal que acha que você pode fazer. O mal que o Garotinho pode fazer a Castro, mais do que os votos que ele pode transferir, é enorme. Então, se você, às vezes, o seu lucro não tem prejuízo. Não é que você vai ganhar dinheiro, você não vai perder. Percebe? Então, eu acho que foi fundamental. E acho também que, a se confirmar essa migração do apoio do PT para Rodrigo Neves, a de Garotinho é uma ação direta de benefício a Castro, né? Não vai ter mais um antípoda. Garotinho, ninguém sabe como é que é. Garotinho é kamikaze. Garotinho
vai com tudo para cima. Não tem tempo quente. Então, não vai ter mais isso, né? Não vai ter mais esse adversário fegadal, que o Garotinho sempre é dele. Né? Estava comparando Castro a Cabral, viagem de helicóptero, festa na cabeça, não sei o quê. Mas agora, a se confirmar esse apoio do PT, Rodrigo Neves, aí é uma benefício a Castro indireto, porque você enfraquece o principal adversário dele, que é Freixo, segundo todas as pesquisas. Particularmente, acho muito difícil que isso altere a posição entre Freixo e Rodrigo Neves. Altere a posição que eu falo ali, de Neves passar Freixo, acho muito difícil. Embora a eleição no governador do Rio, como a gente falou aqui no programa, não seja uma eleição tão cristalizada quanto a eleição presidente. Espaço para mudança você tem, mas eu acho mais difícil. Agora, certamente prejudica Freixo. E aquela coisa, a gente está correndo aqui 100 metros rasos é você, né? Eu vou levar pior que você corre, eu estou você correr 200 anos. Mas vamos correr aqui, 800 metros. A corrida está parelha. Beto vai e joga baleba no meu curso, não vai fazer você correr mais rápido, vai esperar bastante. Eu vou correr mais devagar, vou tomar um tombo. Entendeu? Então é isso. Né? É isso. Eu acho que, usando essa metáfora da baleba na corrida, com o Garotinho, Freixo tirou que podia mais jogar baleba na raia dele. E, o Castro. Mas quem podia jogar baleba na raia dele, da corrida dele. E, a se confirmar o PT apoiando o Neves, indiretamente vou jogar baleba na raia do Freixo. Então, se já estava favorável sem isso, com isso eu acho... Agora, é uma eleição, o Azevedo falou, eu concordo integralmente, todos os pesquisas apontam. É uma eleição polarizada? É uma eleição polarizada. Mas é uma eleição aberta ainda. Mesmo essa mudança no tabuleiro, sim, ela interfere e tem mudança assim no cômputo geral, mas não é definitiva. Não é definitiva, é isso que você falou e tem que concordar plenamente. Uma coisa é certa, ô Aloysio, nós fizemos uma entrevista aqui recentemente com o Vladimir, e se você repetisse a sua pergunta a ele com relação com quem ele ficaria para governador, hoje ele estaria muito mais confortável para responder, né? Naquela época o pai dele era pré-candidato e o Cláudio Castro, que tem feito esse trabalho de parceria aqui com Campos, com outros municípios, também era pré-candidato. Então agora ele fica mais fácil. Aliás, já até postou nas redes sociais aí o apoio a Castro, né? Nessa ele já se livrou de um problema e ele já saiu ganhando vantagem nessa aí de não ter que escolher entre o pai e Castro. Mas só fazendo correção aqui, eu conferi aqui agora, o ouvinte, o telespectador pelo streaming, o José Vitor Silva, está me corrigindo, ele está absolutamente correto. O apoio de Garotinho a Alckmin, e depois do qual Alckmin conseguiu a façanha inédita, hoje vice de Lula, mas não me sei se conseguiu a façanha inédita, e tem menos votos no segundo turno que no primeiro, foi 2006 contra Lula, não contra Dilma. Tá certo, José Vitor Silva, obrigado pela correção, José Vitor. E grato pela audiência. Claro. E ele põe aqui, em 2010, Dilma ganhou de Serra, que também era... Foi a essa, isso mesmo. E Serra era, assim como Alckmin, do PSDB. Né? E hoje está no PSB, vice de Lula. Vice de Lula. Bom, vamos aguardar. Essa semana tem sessão também na Câmara de Campos, LDO. Não sei se vai entrar em pauta, se não vai. Em São João da Barra já foi aprovado os 5%. E, enfim, tem muito movimento, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí na política regional, na política local, né? Nessa coisa de agora poder público municipal, do executivo e legislativo.
E claro, evidente, essa união aí do Castro, né, conforme vem anunciando hoje no portal folha1.com.br, tem interferência também na Câmara de Campos, né? Será que vai ter pacificação? É o seguinte, Garotinho, eu acho que... acho assim, tipo assim, pessoas como Vladimir, o próprio Federico Paes, que vinham trabalhando, que, assim, o Vladimir é filho de Garotinho, ele não pode não apoiar o pai, né? Não. Mas ele estava bem menos, claramente, bem menos entusiasta da ideia do pai vir governador do que o Clarissa, por exemplo. Então, em tese, está ganhando o bloco mais moderado do grupo dos Garotinho, né? Do governo, Vladimir, está ganhando. Mas Garotinho ninguém pode negar que ele é um, embora tenha cometido muitos erros, sobretudo de 2014 para cá, quando ele foi no segundo turno para governador, foram Pezão e Crivella, que ontem também confirmou que não vem a governador, né? Também não deve vir senador, é provável que venha numa eleição mais segura deputado federal, ex-prefeito do Rio, ex-ministro de Dilma, né? Hoje é aliado de Bolsonaro, foi ex-ministro da Pesca, foi ministro da Pesca do governo Dilma. Mas Garotinho assim, ele não fez isso de graça. Alguns fatores influenciaram, tipo assim, Vaguinho, que era o prefeito de Belford Roxo, presidente estadual do União, e vinha sendo o principal aliado de Garotinho e Clarissa nessa tentativa de vir governador, né? Castro compôs com Vaguinho. Você pega aí, em rede social, Belford Roxo, município do estado Fluminense, que tem densidade eleitoral muito grande, né? Esse mês anterior foi prêmio de fotos de Vaguinho e Castro, né? Então, o Castro comeu pela beirada, né? Ele trouxe Vaguinho perto dele, conseguiu tirar o apoio de Garotinho para poder vir a governador. Agora, certamente, a gente conhece Garotinho por proximidade, né? Garotinho já fez alguma coisa de graça na vida. Politicamente, não, Ele podia, por exemplo, ter ido à convenção e falar, não vou manifestar apoio ao governador. Vou ficar neutro, né? Ficar neutro e tal. Podia fazer, não fez. Abraçou muito constrangidamente Cláudio Castro, né? Mas abraçou e manifestou apoio, como você disse. Agora, isso eu acho muito difícil que isso tenha acontecido sem a costura aqui da Câmara de Campos. Então, não digo a presidência, até porque tem a questão de pontos de honra, porque foi Marquinhos eleito presidente na eleição anulada, né? Mas na mesa diretora. Eu acho que é o mais provável que tenha acontecido. Será que Desculpa, pode concluir. Eu acho mais provável, que, assim, fato, Garotinho não fez isso de graça, não fez. Em termos de campos. Houve alguma composição. Agora, eu não quero crer que seja presidência, até por o Marquinho, eleito presidente, 13-12, a eleição depois anulada, é irmão de Rodrigo, né? Cabe uma apuração, mas eu acho que é mesmo diretor, eu acho que passa por aí, entendeu? Passa por aí. É a mesma diretora da Câmara, uma composição entre governo e oposição. E como também na questão do remanejamento 5%. É isso que eu ia perguntar. Será que já influencia nesses reduzidos 5%? Acho que... Não, reduzir não. Pode influenciar para aumentar, Não, né? nos reduzidos 5%. Vamos a redução desses 5%. Pode ser, é possível que sim. A gente vai saber isso daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. A melhor apuração. Olha, eu não vou discordar da sua análise sobre a mesa, não sei. Mas, assim, numa projeção de tamanho de política, a estadual naturalmente é muito maior que a municipal. E aí eu penso, será que também não teve influência na presidência da casa? Não, acho que você... Olha só, aqui tudo é X, não tem apuração. E também... gente, não... Mas é achismo. Eu acho que Rodrigo
Os Bacelar, como toda a família, tem defeitos e tem virtudes. As essas virtudes, certamente, eles podem brigar entre eles, de que pau canta lá de vez em quando. Mas a lealdade entre eles é uma marca da família que eu acho que não vai ser quebrada de maneira nenhuma. É a minha opinião. Logicamente que é só uma opinião, demanda apuração. Agora, que certamente o Garotinho fez isso de graça, não fez. E a moeda de troca, e faz parte da política, a política é isso, né? Demonizado aí indevidamente nos últimos anos, né? Isso não é corrupção, isso é política, né? Vou compor aqui, você compõe ali, é o casamento, você quer fazer, você quer comer carne, seu filho quer comer frango, sua mulher quer comer peixe, pô, tem que chegar a um consenso, isso é política, né? Eu acho que passou por campos, agora o quadro, o reflexo disso municipal tem demanda apuração. Agora, só opinião. Eu não creio que passe pela presidência. Eu creio que passe pelo fato de Marquinhos ser irmão de Rodrigo. Entendeu? Talvez outro nome ficaria até mais fácil. Eu acho que vai passar nessa questão dos 5%, sim. Deve chegar aí entre os 20 e os 5, alguma coisa intermediária, ou talvez até 20, e uma composição na mesa diretora. Uma composição que não passe, talvez, pela primeira vice. Porque a primeira vice, o que acontece? O presidente, em caso de problema, no caso do impeachment, por exemplo, o presidente da Câmara, impeachment da chapa, do prefeito e do vice. O prefeito pode assumir a Câmara e o primeiro vice assume a presidência da Câmara. Então, tudo isso é suposição, tá? Eu não tenho informação, tudo é suposição. Eu acho que não passa pela presidência, também acho difícil que passe pela primeira vice, até porque foi a primeira vice que azedou a acordo entre Vladimir e Rodrigo Bacelar lá atrás, no final de 2020, depois da eleição. Que aí Vladimir costurou com o Caio por fora, que hoje está aliado do Bacelar de novo, né, Caio Viana. Então, acho que não passa nem pela presidência, nem pela primeira vez, mas isso demanda apuração, né, Guilherme? Isso tudo é achismo. É isso aí, eu também... Agora, sinceramente, aposto, não passa pelo irmão. Pelo fato de Marquinhos ser irmão de Rodrigo. De seu irmão. Concordo. Mas eu não desacredito da possibilidade de passar. Vê se você entende. Na política tudo é possível? Tanto é que os dois, até semana passada, não se bicavam. Né? É aquela história. Esse caso aí é a famosa frase: nós vamos ter que esperar para ver e apurar de fato, porque o que a gente está fazendo aqui são comentários baseados só nas cenas que vimos e não em nenhum bastidor, não tem nenhuma informação de bastidor. Mas para mim, não, na minha concepção, não que tenha passado, mas eu não acho difícil e nem muito menos impossível ter passado essa negociação de presidente da casa. Eu não estou numa visão diferente do que você falou, sem discordar de você, que é também a coisa do tamanho que ficou por conta de ser irmão do Rodrigo. Porque nessa briga toda, o Aloysio, o Rodrigo se transformou numa liderança muito importante para o Castro. Mas num eventual racha aí, claro que quem mais perde, assim, analisando rapidamente, pelo tamanho e pela proporção, é justamente o Rodrigo. Como você falou, é fidelidade, eles são fiéis, sim. Rapaz, é conversa aqui para ficar até amanhã. Vou entrar numa coisa pessoal, né? Eu acho fidelidade menos importante que lealdade. São duas coisas diferentes. Isso é diferente. Você pode ser fiel, não ser leal, você pode ser leal, não ser fiel. E entre uma coisa e outra, se tivesse que optar, ficaria sempre com a lealdade. Né? Sim. Acho que fidelidade é uma coisa muito, com todo respeito a
as religiões judaico-cristãs, acho coisa muito sobrevalorizadas no mundo ocidental. Na islâmica também, né? Mas enfim, não quero entrar nesse papo, não, porque é muito complexo. Vou colocar aqui só para terminar, se me permite. Por favor. Estava vindo lá de São da Barra, radialista também. Falei de Vaguinho, ele coloca a pergunta aqui. Pergunta aqui, a Luiz Washington Reis não foi o grande articulador desse apoio de Garotinho? Acho que foi um grande articulador, Zé Vitor. E até porque o Washington Reis está claramente posto, para quem acompanha os bastidores fluminenses, ele está ali, em caso de reeleição de Castro, né, ele está ali dividindo com o Rodrigo, né? Já disputaram o Rodrigo e o Washington Reis. Vaga para o TCE, vencida por Rodrigo, né? Preterido foi irmão de Washington Reis. Então, eu acho que é uma subdivisão ali no grupo de Castro, e eu acho que o Washington Reis, sim, é uma figura muito importante, né? Vem de Duque de Caxias, um município densamente habitado, tem muito eleitor, né? Sim, e o Washington Reis tem uma boa relação com o Vladimir, inclusive aqui na época da pandemia, chegou a ceder, lá em 2021, material que ele estava ocioso lá de UTI para Covid, mandou para Campos, né? Só para lembrar aí uma coisa até benéfica para Campos, na época, né? Salvou vidas. E que está vendo também aqui também radialista, Frederico Barbosa Lemos, candidato aí candidato a Alerj, né? Foi entrevistado aqui no programa, acho que umas 3 semanas. Colocou aqui excelente reflexão. Um grande abraço a Luiz, Cláudio, a todos que estão curtindo o programa. Sucesso. Obrigado aí pela audiência, Frederico. Zé Vitor, tem vários outros aqui. Maurício Fidel, que é sempre esse é de carteira, né? José Marques, Marcelo Pereira, excelente programa, parabéns a todos. Edmundo fez as ponderações aqui anteriormente. Jorge Luiz Dias, enfim. Maurício colocou aqui, vai levar o tanque soltando fumaça em relação ao 7 de setembro. Sei lá, cara, eu acho que convém não cutucar uns com a vara curta, né? Eu acho que os ânimos estão exaltados demais dos dois lados, não vão baixar, serenar um pouco os ânimos. Temos trabalhado exatamente nesse sentido. Bom, meu caro Luiz, 9h26, avançamos aqui, mas acho que vale sempre essas análises aí, mostramos hoje mais um pouco desse cenário para que o eleitor vai se formando aí dentro, se informando e formando a sua opinião, até mesmo decidir o seu voto. A última pergunta aqui do Maurício. Acho que o diretor da Segurança Pública que estava, entre aspas, com o Paulo de Castro, o apoio do Garotinho para beneficiar o seu voto, Luiz? Não. Acho que não. Não? Eu já disse, Maurício, eu acho que a grande vantagem do apoio de Garotinho a Castro, aí, parafraseando o grande Maquiavel, né, na Florença renascentista do século XVI, valia lá para os Médici, lá na Florença, cidade de estado de Florença italiana, e continua valendo aqui 600 anos depois, 500 anos depois, o mal que Garotinho não vai fazer, né? Acho que é isso. A melhor ajuda que ele vai dar nesse caso é não atrapalhar. Exatamente. De graça não foi, e aí vamos saber o que aconteceu em Campos. A partida aqui em Campos. É isso aí. Verdade, sim. O Aloysio, envolve também a Clarissa, que também está apoiando, candidata a senadora, enfim, essa coisa toda. A senadora, mas se o Garotinho tiver condições, pode voltar federal ainda, vamos ver. Vai depender do julgamento do Supremo aí no dia 5. Sim, tudo. Justo. Perfeito. Não, e só para você que está de estouro há muito tempo,
Para finalizar, você registrou aí, a Folha registrou também no início do programa, a morte ontem por bombardeamento por drone no Afeganistão do líder do Al-Qaeda, né, a Ayman al-Zawahiri, né? E muita gente está apontando que depois da morte do Bin Laden ele era o líder do Al-Qaeda. Isso não estabilizou para os atentados de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas, o maior atentado terrorista da história, né? Mas só para lembrar, para quem de repente não acompanha tanto a geopolítica assim, o Ayman al-Zawahiri, ele sempre foi o líder intelectual do Al-Qaeda. Ele não ficou importante após a morte de Bin Laden. Ele era médico, né? Era médico egípcio, né? Médico pediatra, inclusive. Todo mundo aqui tem um pouco mais de idade lembra do Bin Laden lendo aqueles comunicados, né? Ele lia, lembra? Sim. Todos aqueles textos, quem escreveu foi o al-Zawahiri. Bin Laden só lia, Bin Laden era cara, mas a mente é do al-Zawahiri. E participou, foi essa peça fundamental do planejamento daqueles atentados ao Trade Center. Em Nova York, ao Pentágono, em 2001, né? 11 de setembro de 2001. A gente não comemora nunca a morte de ninguém, não deve ser feito isso, né? E também lembrar que foi importante para o Biden e dar um respiro imenso da aprovação dele para as eleições legislativas desse ano nos Estados Unidos. Dá um alívio, sim. Com certeza. O americano leva isso em conta de forma, né, gigantesca. Perfeito. Fechado então por hoje, Aloysio, um bom dia para você e até amanhã às 7 com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Muito obrigado por hoje. O jornal Folha da Manhã estará nas bancas amanhã bem cedo e nas casas dos assinantes também. E nós estaremos de volta a partir das 7 com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas e o apoio de Green Energia Solar.